Não, não cabe. Não precisa ter dois super errados, não. Eu assisti o filme. Fala galera da geração Z, hoje a gente vai trazer pra vocês um vídeo falando um pouco sobre o seriado Game of Thrones. Game of Thrones. Porque o seriado tá voltando aí mês que vem e vai servir um pouco para relembrar as coisas que aconteceram durante o seriado. A gente vai dar uma resumida em tudo, porque se a gente fosse falar sobre tudo ia ficar um pouco maçante, porque são 4 temporadas para falar agora. E não ia ser interessante para vocês. A gente vai falar só sobre os tópicos mais importantes que aconteceram em cada temporada, só para as pessoas ficarem mais por dentro da importância de cada personagem no episódio, das casas, das famílias e a trama como se desenvolve. Bem, como todo mundo lembra, logo no primeiro episódio a gente tem a família Stark sendo visitada, né, pela família real. Ainda nesse mesmo primeiro episódio, o rei Robert Baratheon faz uma oferta ao Ned Stark, que era a oferta para ser a mão do rei. Temos também nesse primeiro episódio a apresentação da família Targaryen, e aí a gente tem o príncipe Viserys e a Daenerys. Eles já comentam dizendo que ele vai dar a sua irmã para se casar com os Dothraki, para que eles possam já começando a ter um exército, para que a família Targaryen possa voltar e poder reconquistar o trono de Westeros. Lord Eddard Stark, I would name you the Hand of the King. I need you to be perfect today. Can you do that for me? You don't want to wake the dragon, do you? No. No começo nós somos apresentados a alguns personagens do seriado, que são personagens míticos, que são os Caminhantes Brancos. A Patrulha da Noite está fazendo uma patrulha e é atacada por eles. E um dos patrulheiros é acusado de deserção por causa desse acontecimento, e ele é levado a julgamento pelo Ned da família Stark. Durante a visita da família real, o Bran faz uma descoberta, que é a descoberta das relações incestuosas da família Lannister, e ele sofre um acidente por causa disso, causado pelo Jaime Lannister, que deixa ele tipo Superman. Ainda na relação de personagens de suas casas, no início a família do Ned encontra uma loba gigante que pariu alguns filhotes, e cada filhote é dado para um de seus filhos. O único filhote que era o que estava deslocado da ninhada é um filhote de lobo, que ele é branco, tem olhos vermelhos, e ele é dado para o filho bastardo dos Stark, exatamente por ser diferente de todos os outros lobos. I know I broke my oath. And I know I'm a deserter. I should have gone back to the war and won them, but I saw what I saw. I saw the White Walkers. In the name of Robert of the House Baratheon, the first of his name, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm, I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Lord Stark, there are 5 pups. One for each of the Stark children. The direwolf is a sigil of your house. They were meant to have them. Stop! Are you completely mad? He saw us. That's all right. It's all right. It's all right. He saw us! I heard you the first time. Quite the little climb, aren't you? How old are you, boy?
10. 10. The things I do for love. Ned, ele aceita a oferta do rei de ser a mão do rei, ter a posição de mão do rei lá em Winterfell, e parte para Westeros com Arya e Sansa, enquanto que a esposa dele, a Catelyn, ela vai ficar para cuidar de Bran, que sofreu um acidente e agora está paraplégico. E nesse caminhar da história, o Jon Snow, ele percebe que ele está deslocado da família, está tendo todos esses acontecimentos, e ele, por ser bastardo, ele não está envolvido assim, e ele decide participar da Patrulha da Noite. Os Targaryen, que era a família que precedia o reino antes dos Baratheon, os únicos dois sobreviventes da família, o Viserys e a Daenerys, eles estão fugindo do outro lado dos Sete Reinos. O Viserys, na tentativa de reconquistar o trono, ele vende a sua irmã, negocia sua irmã com os Dothraki, que são os selvagens guerreiros que andam a cavalo, para que eles dêem para ele um exército, para que ele possa voltar e tentar reconquistar os Sete Reinos. Durante a visita real à família Stark, o Tyrion, que é o anão da família, ele é o rejeitado da família Lannister, ele resolve conhecer um pouco. Ele gosta muito, por ser anão e não ter outras habilidades, ele gosta muito da leitura. Ele gosta muito da leitura. Ele é uma pessoa muito inteligente que gosta de estudar, gosta dos livros, de conhecer a história dos reinos, porque é a arma que ele usa contra as pessoas, além do fato da riqueza dos Lannister. Aí durante essa visita, ele decide ficar no sul para conhecer mais um pouco da muralha, que é a famosa muralha, que defende os reinos, junto com os homens da Patrulha da Noite. E quando o Jon decide ir ser um patrulheiro, está deslocado da família, Tyrion vai com ele e nisso conhece a Patrulha da Noite, faz alguns estudos de livros que tem na biblioteca dos patrulheiros e conhece um pouco sobre a história da Patrulha da Noite. A família Targaryen, com o Viserys e a Daenerys, ele negocia ela e organiza o casamento. Eles casam, recebem os presentes. Durante esses presentes é dado para Dany é dado para ela uma caixa com 3 ovos de dragão. São os últimos que existem nos reinos. Os dragões eram os pets da família Targaryen. É o escudo da família Targaryen, e todo Targaryen tinha um dragão, desde a chegada de Aerys o Conquistador. Ele chegou num dragão junto com suas 2 irmãs e conquistou os reinos. Ela é muito inexperiente porque na história do seriado, eu acho que é 16 anos que ela tinha, mas nos livros ela tem 14 anos. Por ser inexperiente, ela começa a procurar maneiras de aprender a agradar ao seu novo marido, que é um Calazar. Calazar é o líder, o chefe da gangue, dos cavaleiros, Dothraki. Dragon's Eggs, Daenerys, and the Shadowlands beyond Ashai. The ages have turned them to stone, but they will always be beautiful. Thank you, Magister. De volta para Westeros, Ned, já com o cargo de mão do rei, ele, ao examinar um dos livros de linhagem, ele percebe que existe alguma coisa de errado com os filhos do Robert Baratheon, porque ele percebe que os filhos dele
tem também os cabelos loiros, né, que são, na verdade, uma característica da família Lannister. E aí começa a suspeita de que, na verdade, os filhos dele não seriam filhos dele, e todo aquele rumor da Cersei ter, na verdade, filhos com o próprio irmão. Por isso que os filhos também continuavam com o cabelo loiro da família Lannister. Catelyn começa a investigar sobre o atentado a Bran e descobre que pode ter alguma relação com os Lannisters, em especial com Tyrion, porque a adaga da pessoa que ataca o Bran enquanto ele está se recuperando era uma adaga que pertencia ao Duende. Ela indo a caminho do Westeros, que ela resolve ir para falar com o Ned, que ela não quer enviar carta com medo de alguma carta ser interceptada, ela vai. No estalagem, ela encontra o Tyrion que está voltando do sul. E usando os nomes da família dela e da família Stark e da família dela, que era os Tully, ela dá uma voz de prisão para o Tyrion. Ele é preso pelos cavaleiros que estão nessa estalagem, que são vassalos da casa Tully, e ela leva ele até o Ninho da Águia, que é onde a irmã dela, que é a viúva do Robert Arryn, que é a antiga mão do rei, que também o Ned está começando a descobrir que ele pode ter sido assassinado pelos Lannister, para o cargo ficar vago, o cargo de mão do rei. E ela leva o Duende para o Ninho da Águia para ser julgado pela irmã. E aí agora a gente tem uma discussão entre Robert e Ned, o rei, a mão do rei, porque com as informações da aliança dos Targaryen com os Dothraki a partir desse casamento, eles discutem o que eles vão fazer a respeito disso. E entre discussão, porque Robert, ele quer mandar matar a Daenerys, só que o Ned Stark, conhecido como Ned o Justo, ele é contra mandar matar uma menina tão nova por um motivo que ainda não é uma ameaça real ainda. Então, a partir daí, eles começam a divergir. Ned é deixado como administrador do reino, porque Robert vai caçar, ele gostava muito de caçar. Então, agora, como mão do rei, ele pode deixar alguém governando e ele vai nessas viagens de caça. E é justamente nessa viagem que ele sofre um ferimento de um javali e acaba sendo um ferimento fatal. No Ninho da Águia, Tyrion, mantido como refém, exige julgamento por combate, que as pessoas tinham várias opções de julgamento nessa época. Inclusive, alguns dos julgamentos eram por combate, que são vários dos tipos. Podia ser julgamento por combate, onde um campeão defendia a causa, o julgamento dos 7, onde 7 campeões defendiam a causa. E esse não aparece no seriado implicitamente, mas aparece nas entrelinhas. No julgamento por combate, o Bronn acaba se colocando na condição de ser o seu campeão, mas por dinheiro, que o Bronn é um mercenário. Então, como os Lannister têm muito dinheiro, Tyrion promete dinheiro para ele e ele é o campeão da casa. Um dos generais vassalos do Lord Arryn se dispõe para ser o campeão da Lysa e lutar pela causa dela. Durante o combate, o Bronn, muito ágil, vence o combate e o general é lançado pela Porta da Lua, que é uma das formas de morte no Ninho da Águia. Por ser uma montanha, tem um alçapão, onde eles abrem a porta e tem uma queda de muito alto, que eu não lembro. E o Tyrion é libertado e volta para Westeros. I demand trial by combat. My lady, I would gladly fight Ym's champion for you. I'll stand for the dwarf. Finish him!
Fatality. Temos então na primeira temporada agora uma das cenas mais memoráveis, que é a morte de Viserys Targaryen, que é uma das ironias do Martin, que era uma pessoa que sempre queria uma coroa, e na verdade o que acontece? O Drogo ele derrete a prata do sax e derrama sobre a cabeça do Viserys, dizendo, se você quer tanto uma coroa, tá aqui, não é exatamente assim, mas se você quer tanto a coroa, tá aqui sua coroa. E ele morre com esse metal derretido sobre a cabeça. I won my crown! Make them. No, you can't. Danny, please! A crown for king. Depois de Ned começar a juntar as coisas que ele está descobrindo sobre o livro de linhagem, ele vai atrás de um filho bastardo que tem do Robert, que trabalha como ferreiro, e vai juntando algumas provas que o Jon Arryn foi morto envenenado, e descobre que a família Lannister tem alguma coisa a ver com a morte do Arryn para fazer encobrir algumas coisas que eram exatamente isso. O Arryn estava descobrindo sobre a linhagem, e que os filhos do Robert não eram de fato filhos do Robert. Quando ele confronta a Cersei, ela fala uma das frases que é muito conhecida do seriado, que é: quando você joga o jogo dos tronos, ou você vence ou você morre. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Ela começa a bolar um plano para prender o Ned por traição, acusando de traição. Porque depois de fazer essa descoberta, ele começa a mandar cartas para os reis falando sobre a dúvida da linhagem e que os filhos são todos frutos de incesto, então não são dignos de serem os próximos reis. Com a morte de Robert, o Joffrey, que é o filho dele, ele é coroado novo rei, só que por ser muito novo, a Cersei continua sendo a rainha regente até que ele tenha idade suficiente para governar os reinos. Os Lannisters começam a fazer pressão contra os Starks por causa da prisão do Ned com a falsa acusação de traição. Ao saber que o pai foi preso, o Robb, no norte, começa a juntar seus vassalos para ir em direção a Porto Real, marchar sobre os Lannister para saber o que aconteceu. Sansa é prometida para ser a nova noiva de Joffrey, na intenção dos Lannisters criarem uma aliança com o norte para evitar os ataques de Robb e também pelo próprio território do norte. Na prisão, o Ned Stark ele então recebe uma oferta que ele pode ou negar todas as acusações que ele estava fazendo e ir para a Patrulha da Noite, ou morrer pela acusação de traição. E como ele acreditava em tudo que ele estava dizendo, ele na verdade decide manter a palavra dele e não negar o que ele estava dizendo, e aceita a punição de morte. E ele então é decapitado ali na praça, e a própria área Bring me his head.
Caitlyn, ela faz então uma aliança com o Walder Frey e para que ele pudesse liberar a passagem de Robb, e ele luta então sua primeira batalha e captura Jaime Lannister. Após aquela decisão do Robert de mandar assassinar a Daenerys, numa tentativa de um mercenário de assassiná-la, o Sir Jorah Mormont, que ele é o protetor dela, é um dos seus soldados, só que ele gosta muito dela, ele evita esse ataque. Khal Drogo fica muito puto porque alguém mandou assassiná-la e ela tá grávida do filho dele, e ele diz que vai marchar em direção a Porto Real para conquistar o trono que é dela. Quando ele está indo em direção ao mar para chegar em Porto Real, enquanto isso ele passa pelas cidades e vai fazendo saques. Em um desses saques ele leva um ferimento pequeno, só que infecciona, e ele fica muito mal. Ele fica à beira da morte por causa desse ferimento, e a Daenerys pede a ajuda de uma curandeira que tem nessa cidade que eles saquearam. Ela diz que há uma maneira de salvá-lo, só que essa maneira podia custar a vida do filho da Daenerys. E ela sacrifica o filho pelo Drogo. Só que não. Porque a magia que a curandeira faz deixa o Khal Drogo cura do ferimento, mas deixa ele em estado vegetativo. A Daenerys não consegue ver ele naquele estado, mata o asfixiado e, como punição para a curandeira, ela faz uma fogueira e queima a curandeira. Nessa mesma fogueira ela usa como pira funerária do Khal Drogo e coloca também os ovos de dragão dela, porque ela percebeu no decorrer dos episódios, ela percebe que os ovos são resistentes ao calor, assim como ela, a pele dela também é resistente ao calor. E ela já tinha ouvido algumas histórias que o calor é que chocava os ovos de dragão, e ela tem esse pressentimento. Então na pira funerária do Drogo, ela entra junto com ele e com os ovos de dragão. Aí o seriado termina a primeira temporada com os ovos eclodindo e ela saindo de dentro do fogo com os dragões, sem se queimar, somente as roupas dela. Fica nua, mano! هشتيني أسيشف كيجي خلسي Drogo will have no use for dragon eggs in the Nightlands. Sell them. You can return to the free cities and live as a wealthy woman for all your days. They were not given to me to sell. Ser Jorah, bind this woman to the pyre. You swore to obey me. I am Daenerys Stormborn, of House Targaryen, of the blood of old Valyria. I am the dragon's daughter, and I swear to you that those who would harm you will die screaming. You will not hear me scream. I will. But it's not your screams I want. Only your life.
blood of my blood. Eu não virei não pra lá, só tu virou pra lá.